E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, conforme havia dito e avisado também pelas redes sociais, para começar a refletir com vocês sobre o evangelho que escreveu Lucas. Lucas, que era um cientista, um médico, e que disse que iria retratar as coisas que ele havia ouvido a respeito de Jesus com mais detalhes. E ele então escreve os relatos que ele ouve com bastante minuciosidade, com bastante detalhe. Essa é uma das riquezas do Evangelho de Lucas que eu gostaria de ler para vocês. Hoje nós vamos ficar no capítulo 1 e depois que eu ler e fazer alguns comentários e refletir algumas coisas, eu gostaria de abrir para aqueles que forem se conectando a esse vídeo e enfim, quiserem dar a sua opinião a respeito do que estão ouvindo e do que já leram a respeito do Evangelho de Lucas. Bom, no capítulo 1 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ele está falando, obviamente, de Mateus, de Marcos, que já relataram acerca daquilo que viram, daquilo que presenciaram. E daí ele vai falar dele mesmo. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Olha que interessante. Ele investigou e com minúcia, com bastante cuidado, ele decidiu escrever um relato ordenado, ou seja, na ordem em que as coisas foram feitas, ou na ordem que as coisas aconteceram. E ele disse assim: ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Alguns estudiosos dizem que esse Teófilo teria sido ou o editor de Lucas, ou um membro da família real que financiou, que patrocinou, não é, esse trabalho de Lucas de escrever o Evangelho conforme nós o lemos. E ele vai começar então a relatar o nascimento de João Batista e também de Jesus e qual é o background desses dois nascimentos e como as coisas aconteceram. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então é Zacarias e Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, era um casal de fato obediente àquilo que se tinha na época como qual é a vontade de Deus. Eram pessoas exemplares em vários aspectos, assim era João e Isabel, sua mulher. E diz assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. É muito interessante isso, porque aqui está o conteúdo da famosa Teodiceia, não é? Ou seja, apesar de serem justos, apesar de serem pessoas irrepreensíveis aparentemente, apesar de serem pessoas obedientes a Deus, eles tinham seus próprios dramas, eles tinham suas próprias dificuldades, eles enfrentavam suas próprias crises. Quer dizer, o fato de obedecer a Deus não garante que a vida nessa terra será sem dor, sem pranto, sem lágrimas, sem angústias. E aqui está mais uma vez isso presente. Apesar de serem pessoas obedientes, Isabel não podia ter filhos. Ela enfrentava um problema físico, uma limitação que a impedia de ter a alegria de ter filhos. Isso para uma mulher hebreia era muito complicado, porque desde que a notícia de que o Messias viria a partir de uma mulher hebreia, havia uma expectativa cultural em torno das mulheres.
de tal maneira que a mulher que dava filhos, ela, além da alegria, de participar da alegria da maternidade, que toda mulher já lida com isso, ela também vivia com uma certa esperança que talvez o filho dela fosse o Messias ou participasse da genealogia do Messias. Isabel, por não ter filhos, não poder ter filhos, possuía uma certa frustração para além do natural. A frustração de ser esposa, mas não poder gerar um filho, mas também a frustração de talvez não participar dessa alegria de gerar o Messias. Isabel tinha essa frustração. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias, que era sacerdote, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Quer dizer, Zacarias era um dos sacerdotes que faziam esse tipo de trabalho. Havia um sorteio, uma espécie de calendário, onde em cada manhã e cada noite um sacerdote levaria o sacrifício no templo, né? Geralmente era uma vez por semana e alguns então também participavam das rotinas do templo e naquele dia ele estava sorteado para fazer isso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava do lado de fora. Então imagina uma galera lá do lado de fora, ele entra para oferecer incenso pelo povo, e então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Olha como Lucas é detalhista. À direita do altar, ele ouve esses relatos e ele faz questão de registrar com detalhes o que está acontecendo. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Quer dizer, o anjo aparece, ele já tem a notícia de que a oração de Zacarias foi ouvida, ele já tem o nome do filho de Zacarias já na ponta da língua, já diz isso para Zacarias, o nome dele vai ser João, e ele vai ser um motivo de alegria, e muitos vão se alegrar a partir dele, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que interessante. Essa coisa de ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada era próprio do voto de Nazireu. E esse voto, dentre os que estão registrados nas Escrituras, na verdade a gente só tem Sansão que tenha feito esse voto, né? E agora nós temos a notícia de que João teria feito esse voto, ou faria esse voto também, viveria de uma maneira diferente, especial. Não é? Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Olha como Zacarias está querendo saber como as coisas vão acontecer por um certo medo, por uma certa dúvida. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade, você vai ficar mudo até que essas coisas se cumpram.
E olha só que interessante, apesar de Zacarias e Isabel serem pessoas descritas no próprio texto como pessoas irrepreensíveis, eu disse primeiro que eles não estavam isentos de suas crises, porque Isabel não tinha filhos, tinha uma limitação física, e agora mais uma coisa está sendo mostrada, que apesar de serem pessoas irrepreensíveis diante de Deus, eram pessoas que tinham as suas dúvidas, as suas dificuldades de entender, de confiar de forma pronta, responsiva. Zacarias tinha também as suas crises, os seus pecados, a sua incredulidade. É tão interessante, quando a gente lê essas coisas, a gente chega à seguinte conclusão, que Deus ouve a oração de gente pecadora mesmo, de gente simples como eu e como você, de gente que não tem pedigree do ponto de vista religioso, do ponto de vista daquilo que as pessoas acham, pessoas comuns, que têm suas dúvidas, que nem sempre estão explodindo em fé o tempo todo, mas pessoas que estão numa jornada aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a conceber o que Deus está fazendo, aprendendo a responder positivamente à voz de Deus. É um processo. E aqui nós estamos vendo um Zacarias, que ao mesmo tempo que é chamado de muito obediente a Deus, ao mesmo tempo lida com as crises naturais, e agora nós estamos vendo que ele também lidava com a sua dificuldade de responder positivamente a Deus de forma instantânea. Então isso é uma grande mensagem para nós, que às vezes nos achamos tão pequenininho, às vezes nós comparamos a nossa vida com aquilo que a gente vê nas Escrituras, a gente acha que não é possível viver uma experiência de relacionamento com Deus porque não somos bons o bastante, porque não temos fé o bastante, porque achamos que nós não damos conta da realidade de Deus. No entanto, Deus está se relacionando com gente como Zacarias. Guarde isso no seu coração, porque nós vamos ver ao decorrer de todas essas leituras e reflexões, pessoas também nessa mesma condição. Continuemos então aqui. Você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Lembra que o povo estava do lado de fora, estranhando sua demora no santuário. Geralmente esse ritual de oferecer um incenso era uma coisa mais rápida, mas Zacarias estava demorando demais. Quando Zacarias saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias, de alguma forma, por mímica ali, demonstrou ao povo que tinha visto uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Eu imagino, né? Quer dizer, uma pessoa que não pode ter filhos, agora está grávida, imagina o receio dela de perder a criança. Permaneceu por 5 meses dentro de casa, ou seja, ela se resguardou da melhor maneira possível. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Eles já deviam estar tentando ter filhos há muito tempo. Por isso ela chegou a essa compreensão. Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Olha como uma mulher que não podia ter filhos se sentia diante do seu povo. Ela se sentia humilhada. Deus olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José,
descendente de Davi. Quer dizer, agora Lucas deixa o background do nascimento de João Batista de lado e ele parte para explicar e descrever o background, o contexto do nascimento de Jesus. Então, o anjo visitou, foi para Nazaré, cidade da Galiléia, e visitou então uma virgem prometida em casamento. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Ela ficou pensando: como assim, agraciada? O Senhor está comigo. O que quer dizer esse negócio? Pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? Dê uma olhada aqui. Zacarias também fez uma pergunta ao anjo. Maria também fez uma pergunta ao anjo. No entanto, me parece que a interpretação do anjo em relação à pergunta de Maria é diferente à interpretação do anjo em relação à pergunta de Zacarias, porque aqui ele vai explicar como vai acontecer isso, já que ela é virgem. No entanto, ele não notou falta de fé. Era uma pergunta de curiosidade, não era uma pergunta de incredulidade. Vamos ver o resultado disso. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está com seu 6º mês de gestação, porque nada é impossível a Deus. Respondeu Maria, olha a resposta de Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha a diferença. O anjo percebe que a pergunta de Maria é uma pergunta de curiosidade para saber como é que Deus vai fazer em relação a ela, já que ela é virgem. No entanto, a resposta de Maria é pronta. Ela tem um coração que simplesmente ouve e obedece. Ouve e diz sim. Ouve e quer praticar. Ouve e recebe com fé, com abertura. É tão interessante esse coração dessa camponesa simples, dessa jovem agraciada por Deus, que simplesmente diz sim, pode fazer comigo conforme a sua palavra. É um coração responsivo. Muito, muito lindo, muito lindo. Naqueles dias, Maria se preparou e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Então, olha que interessante. Isabel, por não poder ter filho, assim que ela soube que estava grávida, ela se resguardou por 5 meses dentro de casa. Talvez por medo de perder o bebê e se resguardando mesmo. Já Maria não, ela soube da sua gravidez, ela soube que isso iria acontecer, ela já vai direto para a casa de Isabel, ela quer conversar com Isabel, ela quer contar sobre a visita do anjo. É tão interessante isso. E sabe quanto tempo havia entre a cidade que estava Maria e a cidade que estava Isabel? Eram cerca de 3 a 4 dias de viagem a pé. Maria viajou de cerca de 3 a 4 dias a pé até a casa de Isabel, onde entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Diante de uma situação dessa, em alta voz ela exclamou: Bendita é você, Maria, entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Olha como Isabel já está tendo consciência do que está acontecendo com Maria. Por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre se agitou de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que coisa linda! Isabel provavelmente sabia da incredulidade inicial de Zacarias, talvez tivesse consciência inclusive do próprio coração em relação à possibilidade de engravidar, sendo ela uma mulher que já tentou tanto tempo e tantas vezes. No entanto, ela reconhece que em Maria houve uma disponibilidade imediata, ao ponto de dizer: feliz é você que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor te disse. Feliz é você que se abriu em fé, com uma resposta pronta, com uma resposta de fato de fé, crendo naquilo que o Senhor haveria de fazer. E então Maria respondeu com um dos cânticos mais lindos das Escrituras. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, de feliz, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem. Olha Maria reconhecendo que ela provava da misericórdia de Deus, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, ou seja, até o fim da gestação de Isabel, e depois voltou para casa. Agora Lucas vai retomar o nascimento de João Batista e vai dizer: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Olha o povo inteiro ao redor de Isabel, feliz, porque ela não apenas ficou grávida, como também teve o bebê, porque com certeza devia pairar no ambiente aquela dúvida: puxa, mas será que ela vai conseguir ter esse menino? Será que ela não vai abortar? Porque era uma coisa tão comum naquela época verem abortos espontâneos, etc. Mas não, se concretizou e o povo se alegrou com ela. E no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. E só um detalhe cultural, que nessa época, antes de circuncidar o menino no 8º dia, toda noite as pessoas iam visitar o garoto, o recém-nascido. Hoje em dia a gente vive numa cultura onde as crianças são tidas como... são colocadas meio que numa bolha, sabe? Ninguém pode tocar num recém-nascido. Logo se fala em bactérias, logo se fala em o perigo das doenças do recém-nascido. A cultura naquela época é totalmente diferente, eram totalmente diferentes. As pessoas iam se alegrar e a mãe se sentia feliz pela visita dos parentes, dos amigos na sua própria casa, celebrando com ela o nascimento do bebê, de tal maneira que ao 8º dia, ou seja, depois de uma semana, as pessoas faziam uma festa e o menino ou a menina, não é? Aliás, era só o caso dos meninos, eram circuncidados no 8º dia. E assim que aconteceu com João Batista. Em relação ao nome, me parece que Isabel soube de alguma forma
que deveria chamar o menino de João, já que o seu esposo estava mudo, ou ela foi visitada pelo anjo de alguma forma, não é? E as pessoas colocaram uma pergunta a ela: você não tem ninguém que se chame João na sua parentela? E então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Claro, imagina tudo isso acontecendo em torno de uma criança. É um anjo que visita Zacarias, é um homem que fica mudo diante de uma visitação angelical, é uma mulher que de repente não podia ter filho, agora ela pode ter, e de repente há toda essa saga em torno do nascimento do menino. A pergunta que fizeram é: o que será desse menino? O que será que está por trás desse nascimento? O que vai acontecer com esse menino? O seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Olha a segunda canção, a segunda mensagem aqui, né? Primeiro nós temos a mensagem de Maria cantando Minha alma engrandece ao Senhor, e agora nós temos o cântico de Zacarias, que disse o seguinte: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Eu imagino João com o menino nos braços, ou Isabel com o menino nos braços e Zacarias apontando para o menino e dizendo: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino, João, crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Olha que capítulo rico de informações. Olha que cântico lindo de Zacarias, que cântico lindo de Maria, que palavra graciosa por parte de Isabel, que palavra carinhosa do anjo para com Maria. Há uma riqueza de detalhes nesses acontecimentos e eu espero ter lido e comentado de uma forma que tenha trazido a você uma ideia de como as coisas aconteceram. E então, depois dessa leitura e desses comentários, eu gostaria de cumprimentar aí os meus irmãos que já estão online, não é? O Wilson, da Rosana aí, ó. Tudo bem, Wilson? Lá do Rio de Janeiro, a Rosa, a Grace, o Gilson, o Claudio Hilton. Uma alegria ter vocês aí comigo, né, nessa tarde. E eu gostaria de deixar aberto, então, para vocês fazerem os comentários que vocês quiserem, tá bom? Os comentários sobre o texto, sobre o que vocês perceberam à medida em que a leitura foi acontecendo, uma dúvida que ficou no seu coração enquanto você foi pensando nessas coisas. Eu gostaria de te dar a oportunidade de
falar alguma coisa aí. Eu quero também cumprimentar o Renato. Nem sempre todos os comentários aparecem para mim ao vivo, tá? Então, se eu não falar o seu nome, dá uma insistida aí, manda de novo a mensagem, porque eu quero comentar sobre o que vocês estão falando. Quero mandar um abraço para o Cláudio também, que mandou aí, fala, mano. O Gilson colocou assim, emocionante o desfecho desse capítulo. É verdade, Gilson, é emocionante. O Renato aí, ó, Renato de Rio das Pedras, em São Paulo. Tudo bem, Renato? Que prazer ter vocês por aí. Vão deixando os seus comentários. Eu quero passar um tempo aí respondendo, conversando com vocês sobre o que vocês quiserem conversar sobre esse texto de Lucas, capítulo 1. Eu quero realmente que esse tempo seja um tempo com qualidade, com uma conversa, com essa interação, a não ser que não hajam dúvidas, a não ser que não hajam adições a fazer, complementações a fazer, mas do contrário, gostaria muito de comentar aí algumas coisas do que vocês perceberam. A Rosa colocou assim, para Deus nada é impossível. É verdade, Rosa, é incrível como Deus faz coisas grandiosas, como Deus ultrapassa os nossos limites humanos e promove milagres no nosso meio, não é? Às vezes a gente é tão incrédulo em relação a essas coisas, porque a gente tem ouvido nesses dias tantos falsos milagres, falsos testemunhos, tantas pessoas contratadas para contarem milagres que não aconteceram, e a gente vê o quanto Deus é misericordioso e gracioso e bondoso, e de fato aquilo que Jesus disse lá na frente, que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nós que somos maus, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deus não conhece impossibilidades, por isso que nós temos que confiar no amor de Deus. Nós temos que confiar no amor, na bondade de Deus. O Ricardo disse, boa tarde, mano. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem, querido? Que alegria ter você por aí também. Vão deixando o recadinho de vocês. E vocês perceberam como o anjo ele interpretou a pergunta de Zacarias de uma forma diferente, como ele interpretou a pergunta de Maria? Eu fiz questão de enfatizar isso para vocês verem que o problema de Deus não é que a gente faça perguntas, que a gente tenha dúvidas. O problema é sempre a falta de confiança em Deus. E aquilo que às vezes motiva as nossas palavras, nós precisamos aprender a confiar mais. O Gilson colocou aí como a misericórdia de Deus foi fantástica ao devolver a fala a Zacarias e o cântico de ambos, dele e de Maria. É verdade. Deus foi misericordioso, gracioso. Aquilo foi de uma forma, foi uma forma pedagógica de Deus mostrar para Zacarias que aquilo que ele estava duvidando, né? Se Deus iria fazer esse milagre sobre a vida de Isabel, ele também podia, inclusive, deixá-lo mudo. Quer dizer, foi uma espécie de brincadeira com Zacarias, uma forma didática de mostrar para Zacarias, você está duvidando que eu possa fazer uma estéril ter filhos? Olha o que eu posso fazer com a sua boca. Se não fosse eu, você não falaria, Zacarias. Se não fosse a minha graça mantendo você vivo, você sequer falaria, Zacarias. Eu acho que ele entendeu muito bem a mensagem de Deus com essa forma didática de Deus tratar ele, né? Muito interessante. A Rosa colocou aqui, ele quer a nossa fé. É verdade. E fé, lembra sempre que fé é confiança. Sabe, fé é você confiar descansando no amor de Deus. Fé é a capacidade de você se entregar a Deus, dando razão ao que Ele fala, dando razão que o que Ele propõe é o melhor caminho. Fé é essa confiança de um filho para com o pai. Eu costumo sempre tratar disso, né, e usar esse exemplo. Se eu pedir para minha filhinha
que de repente eu coloco ela em cima de uma mesa e digo para ela, pode pular, filha, que o pai vai segurar você. Isso é fé. Fé é você confiar na palavra do Pai e saber que apesar de você estar se jogando, você sabe que é Ele que vai pegar você nos braços. Essa confiança. Se Ele falou que Isabel teria um filho, se jogue e tranquilize o seu coração, porque isso vai ser um fato, isso vai ser verdade. É essa confiança que Ele quer de nós. O Wilson colocou aqui, interessante o papel dos anjos, é verdade. Os anjos sempre se aproximam da gente com mensagens, né? Interessante que nós temos algumas descrições nas cartas do Novo Testamento, usando o símbolo do anjo como uma pessoa, né? Olha, sem saber, alguns acolheram anjos. Há algumas metáforas, né? Que a gente usa no nosso dia para dizer, fulano de tal é um anjo para mim. E é lindo a gente ter gente na nossa vida que são como verdadeiros anjos. Mas também esses seres angelicais tão presentes nas Escrituras e que continuam a serviço do Pai no mundo inteiro. Eu nunca tive uma experiência de ouvir um anjo falar comigo, não é? Eu nunca tive essa experiência de ter algum tipo de envolvimento com algum anjo, etc. e tal. Nunca busquei isso, nem é um caminho interessante, já que a Escritura não nos orienta a buscar esse tipo de caminho, mas a gente sabe que os anjos, eles acampam ao derredor daqueles que o temem, né? Se eu posso dizer assim que eu já tive uma experiência relacionada a anjo, na verdade nem foi uma experiência minha, mais ou menos em 2002, 2003, não, um pouquinho depois, 2004, 2005, eu trabalhava na Microlins, dando aula de informática, e eu me lembro que eu estava voltando para casa a pé, não é? Com uma maletinha que eu colocava as minhas coisas. Quer ver? Inclusive, essa maletinha eu conservo comigo ela até hoje. Essa maletinha aqui, ó. Eu estava com ela e eu tinha sempre o costume de ir para casa, já eram umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, não é? E eu ia meio que equilibrando ela. Ela não tinha tantas coisas, agora ela está cheia de cartas aqui que eu mandava para a Thalita, né? Mas eu ia equilibrando ela assim enquanto eu caminhava na direção de casa. E daí, tudo bem. Eu fazia isso fiz isso todo o tempo que eu trabalhei lá na Microlins. Daí um certo dia, um vizinho me chamou de lado e me perguntou o seguinte. Ele perguntou assim, Rodrigo, ontem eu vi você voltando para casa, equilibrando a sua maletinha na cabeça. Quem era aquele menininho que estava do seu lado segurando a sua mão? Eu achei curiosa essa pergunta, né? E eu disse para ele, olha, não tinha nenhum menininho do meu lado, eu não voltei acompanhado de ninguém. E ele falou, olha, eu vi um menino dando as mãos para você. Aí aquilo ficou no meu coração. Falei, talvez então fosse um anjo de Deus, sei lá, cuidando da gente, a gente não sabe, né? E talvez Deus abriu o olho desse homem para perceber algo que a minha capacidade natural não dava conta. Então, acho que talvez essa foi a única experiência que eu já tive com alguém que, penso eu, ser um anjo, que estava me acompanhando ali, mas de outra natureza eu nunca tive experiências com nenhum anjo, de ver um anjo, de saber, de interagir com ele de forma direta. O Wilson tinha colocado isso, né? Interessante o papel dos anjos, o Gilson. A Rosa colocou o poder das palavras, eu acho que ela colocou isso quando eu estava falando de Zacarias ter ficado mudo, né? A Rose está aí também, bom dia, meu amado irmão Rodrigo, Deus te abençoe. Bom dia, Rose. Boa tarde aqui em Prudente já é boa tarde, tudo bem? Então, é interessante como os anjos, eles interagem com os seres humanos nas Escrituras, né? Em Apocalipse a gente vê também um anjo conversando com o apóstolo João. É interessante que os anjos eles não recebem adoração, né? Em algum momento a gente vai
vai estudar também o Apocalipse, etc., e outros livros mais, né? No entanto, eu acabei de lembrar dessa experiência que João teve, né? Olha que interessante. Eu, João, companheiro de vocês no sofrimento, no reino, estava percebendo. Não. No dia do Senhor, eu me achei no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, etc, etc. Daí olha que interessante, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi 7 candelabros, ele teve uma visão ali, etc, etc. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, etc, etc. Então aqui, na verdade, essa visão que eu estou lendo é a visão de João em relação a Jesus, né? E ele cai como um morto, ele tem uma experiência tão forte que ele caiu e permaneceu dessa maneira. Mas aqui na frente, então, que eu devo ter confundido, ele tem essa experiência de conversar com o anjo. E eu me lembro muito bem que o anjo disse assim: não, pode se levantar. Porque ele cai como que reverenciando aquele anjo que havia trazido aquelas visões a ele, não é? E, no entanto, ele diz, o anjo diz: não, eu sou servo como você. Então, é uma das características dos anjos. Os anjos são mensageiros de Deus. No Antigo Testamento a gente já viu anjos comendo com os homens, interagindo com os homens. A gente vê os anjos também se manifestando de forma poderosa, mas eles não recebem adoração. Eles reconhecem que existe algum tipo de devoção que não lhes é devida. É muito interessante isso. A Rosimeire colocou aqui: Deus te abençoe poderosamente na sua linda jornada. Amém, Rosimeire. Que bom ter você por aí. O Gilson colocou aí: graça e paz, tio e amado, irmão em Cristo, Afonso. O Wilson colocou: Rodrigo, em Lucas 1:28 é um texto muito utilizado para defender a adoração a Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. É verdade, bem lembrado, Wilson. No entanto, o que Isabel estava fazendo era apenas dizer para Maria que ela era uma mulher agraciada por Deus, abençoada por Deus. É tão natural isso, né? Eu dizer para alguém assim: puxa, você é uma bênção de Deus. E você... olha, você foi muito agraciado por Deus, porque você recebeu da parte de Deus uma bênção muito linda, muito especial. É tão natural dizer isso, né? Para alguém. Você é bendito dentre essa geração. Você é bendito dentre as mulheres, dentre os homens. Você é bendito dentre os jovens, não é? Você encontra um jovem muito abençoado pela graça de Deus e você diz: olha, você é um cara abençoado no meio da sua geração. Dentre os jovens da nossa cidade, você é alguém muito especial. Eu queria expressar isso para você. É tão comum, é tão lindo elogiar alguém assim, reconhecer alguém assim. No entanto, as pessoas já vão para outra direção, não é? E já querem tornar o outro numa espécie de divindade. Porque nós somos muito assim, né? Nós temos essa tendência de divinizar as pessoas, sobretudo... Às vezes eu vejo isso em relação aos apóstolos, né? Aquilo que o pessoal chama de São Paulo, São Pedro, os santos homens de Deus e as santas mulheres de Deus. Nas Escrituras são, na verdade, homens e mulheres como a gente. Nós estamos repletos de textos que falam isso. Sou homem como você. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Quando ele começa a receber a adoração, depois de ter sido picado por uma serpente,
e o pessoal da cidade perceber que Paulo não estava começando a morrer, não estava começando a adoecer por causa da picada, eles começaram a trazer oferendas para Paulo, como se Paulo fosse um deus. E Paulo diz: não, 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 vocês não entenderam nada. Nós somos homens como vocês. Mas essa é a nossa tendência humana. Uma vez que a gente recebe um milagre da parte de Deus, ou uma vez em que nós somos instrumentos da graça de Deus para que o milagre aconteça na vida do outro, em geral as pessoas começam a nos divinizar. É por isso que alguém que tem o dom de curar, por exemplo, tem que deixar claro o tempo todo que quem está fazendo o que está fazendo é a graça de Deus, é o próprio Deus, e a glória e a honra deve ser dada a Deus. Por isso que aquele que ensina, que tem o dom do ensino, tem que deixar o tempo todo as coisas muito bem postas, de que a sabedoria que de fato se está provando é do alto, é da graça de Deus, é do alto que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não sobe nenhuma sombra de variação, porque a tendência das pessoas é sempre a divinizar aquilo que elas acham extraordinário. É aquilo que fez o povo de Israel, por exemplo, adorar, transformar em ídolo aquilo que em algum momento foi instrumento da graça de Deus para a vida deles. A Rosa colocou aí perfeito, a manipulação católica. Na verdade, essa manipulação às vezes está por toda parte. Essa manipulação de primeiro se entende errado o evangelho e depois se coloca as pessoas com uma conotação equivocada. Isso está por toda parte, não apenas no catolicismo, quanto no protestantismo. Nós temos isso também, às vezes, é uma divinização de pastores, é uma adoração a cantores gospel. Às vezes a gente transforma a própria escritura, a própria Bíblia, em um ídolo, que é uma coisa mais estranha ao Evangelho. A gente transforma um livro num ídolo nosso. Quer dizer, a gente às vezes dá poder ao livro. A gente diz que o livro é palavra de Deus, a gente chegou a esse ponto, né? Mesmo as escrituras, o livro, dizendo que Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, no entanto a gente diz que o livro é a palavra de Deus. Então veja como a gente tem uma capacidade de divinizar as coisas, objetos sagrados, objetos de culto, objetos religiosos. A gente confere poder especial a muitas coisas. Então essa manipulação, Rosa, ela está por toda parte e nós temos que tomar cuidado para não pensarmos que isso acontece apenas em um ambiente. Nós temos dentro de cada um de nós esse potencial de divinizar o que não deveria ser divinizado, de reconhecer que fulano de tal foi muito abençoado por Deus, de que fulano de tal é uma bênção da parte de Deus, mas ele não é Deus, mas ele não é de fato divino, conforme o divino, o eterno. O Renê está aí dizendo aí, quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo, Renê? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse ambiente, a esse espaço que nós estamos dedicando para conversarmos sobre Lucas no capítulo 1. Então, é isso, queridos. Coloque aí o seu comentário, sua dúvida sobre Lucas no capítulo 1. Eu acho que dentro daquilo que a gente leu, já vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais clara a beleza dos acontecimentos, não é? Foi um tempo muito especial, esse tempo do nascimento de João Batista, esse tempo do nascimento de Jesus. Por isso que Jesus depois vai dizer o seguinte: olha, muitos profetas da antiguidade quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, muitos profetas da antiguidade quiseram ver, presenciar o que vocês estão presenciando. Foi um tempo muito especial e é tão lindo quando a gente vai avançando em Lucas capítulo 2, 3, vocês vão ver, vai havendo uma ebulição no nosso coração.
a respeito do Evangelho de Jesus, porque isso está morando em nós agora. Por isso que eu não consigo ver conversão apenas do ponto de vista do enquadramento de comportamentos. A conversão, ela causa uma ebulição nos nossos pensamentos, no nosso coração. O Evangelho morando em nós nos inspira a viver de uma forma linda na vida. E isso não é romantismo barato, isso não é uma poesia vazia, que é isso? Pelo contrário, é porque o Verbo de Deus está morando em nós, é que coisas incríveis acontecem. Então essa ebulição que nós estamos vendo acontecendo aqui, naqueles ambientes, é a mesma ebulição de graça que deve acontecer em nós. Se apenas com a palavra de saudação de Maria, na direção de Isabel, já fez Isabel ser cheia do Espírito. E se quando o menino João Batista nasceu, e então o próprio Zacarias se encheu do Espírito, se esses fatos já fizeram com que eles provassem de uma vida cheia do Espírito, imagine hoje, em que o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Que tipo de vida nós podemos viver em Deus? Que tipo de vida nós podemos viver em Cristo? Eu tenho certeza que sermos cheios do Espírito é o que nos espera quando nós abraçamos em fé o Evangelho de Jesus. A Rosimeire colocou assim: linda mensagem, meu amigo, aprendendo muito com você, obrigada. E o Gils colocou: um maravilhoso momento de exercermos a igreja que somos. Ótimo nos alimentar e crescer espiritualmente. Bom, queridos, eu acho que já está bom por hoje, não é? Esse tempinho que a gente teve junto, já estamos nos 50 minutos aí. Quero agradecer vocês por essa interação. Depois eu vou baixar esse vídeo, essa live, vou disponibilizar no Caminhante Aprendiz, através também do canal no YouTube. Assim que eu tiver disponível, eu vou passar o link para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Eu vou tentar dar uma reformulada nesse canal, que está um pouco defasado em algumas coisas lá. E em algum momento dessa semana nós vamos então ler Lucas capítulo 2. Aqueles que não conseguirem pegar a live no momento que ela for acontecer, vão poder depois desfrutar desse tempinho juntos, ouvindo isso pelo canal do Caminhante Aprendiz, tá bom? Essa live vai continuar disponível na página do Facebook, então você pode distribuir, compartilhar. Se foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas também. Um beijo para vocês, que privilégio. Bom domingo a todos e até um próximo momento, uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.